Bom dia, meus queridos! Nessa videoaula de hoje nós iremos falar sobre termoquímica. O que quer dizer termoquímica? Termo, que vem de calor, e química é a química, né? A ciência que estuda a matéria. Então, nessa aula de hoje nós vamos entender o que significa essa termoquímica na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, antes de começarmos a falar sobre a termoquímica, vamos fazer uma revisão sobre o que nós falamos na aula anterior, que foi sobre concentração, ou seja, a proporção de substâncias que está contida em uma mistura. Então, a concentração nada mais é do que uma relação entre a quantidade de soluto, tá, que está dissolvido em uma quantidade de solvente, ou seja, a solução ela não é formada pelo soluto mais o solvente. Então, nós vamos estudar na concentração a quantidade, tá? Ou vamos quantificar o soluto que está dissolvido nesse solvente. Tá? Então, é isso que é concentração, é a quantidade de soluto que está dissolvido em um solvente. Tá? E essa quantidade de soluto ela pode ser expressa em diferentes maneiras, como concentração em massa, concentração em volume e concentração em quantidade de matéria. A concentração ela pode ser expressa em quantidade de matéria, em massa e em volume. E também ela pode ser expressa em porcentagem. É o que geralmente nós encontramos nos rótulos dos produtos que nós compramos. Por exemplo, porcentagem em massa ou porcentagem massa barra massa ou porcentagem P barra P. Pode ser encontrada também lá no rótulo em porcentagem em volume, que é V barra V. Pode ser encontrada em porcentagem em massa volume, M barra V. Pode ser encontrada em graus, INPM, que é Instituto Nacional de Pesos e Medidas, geralmente isso aqui é para bebidas alcoólicas. O grau Gay-Lussac também pode ser encontrado em bebidas com teor alcoólico. Para iniciarmos a nossa temática da aula de hoje, que é a termoquímica, vamos refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Você já parou para pensar que para realizarmos nossas atividades diárias necessitamos de energia? De onde vem a energia que nós consumimos quando nós piscamos, ou quando nós pensamos, quando nós estamos dormindo, quando você está fazendo uma atividade física, ou quando você faz qualquer movimento, quando você movimenta o braço ou a cabeça, tudo isso, cada movimento que nós fazemos está sendo consumido energia. Então, de onde vem essa energia? Ela vem dos alimentos, né, que são as nossas fontes, principais fontes, né, de energia. Mas, será que só os seres vivos consomem energia? Pensemos um pouquinho, por exemplo, o carro, a moto, as máquinas, não, todas as máquinas também consomem energia. Né? E de onde que vem a energia dessas máquinas? Né? Que vem através do combustível. Né? E que tipo de combustível que pode ser? Pode ser um combustível fóssil, pode ser energia elétrica. Então, tudo na vida consome energia. O que é termoquímica? Então, termo, eu sei que vem de energia e química vem da ciência que estuda a matéria. Então, nesse caso aqui, nós vamos estar estudando o que na termoquímica? Se é termoquímica, nós vamos estar estudando os calores que estão envolvidos, tá, em uma reação química. E que calor, que forma de calor que seriam esses? Aqueles calores que são liberados, tá, dentro de uma reação química, e tem aqueles calores que são absorvidos. Tá? Então, a termoquímica é a parte da química que estuda as quantidades de calor liberado ou absorvido durante uma reação química. Exemplo de reações químicas que ocorre a liberação de calor. A vela. Se você tem uma vela acesa, ela está ocorrendo ali uma reação química, tá? E naquele momento que a vela está acesa, ela está liberando calor. Se você aproximar da vela, você sente que está quente. Então está ocorrendo ali naquela reação química uma liberação de calor. A chama do fogão, da mesma forma, na chama do fogão, né, quando ela está acesa, quando você aproxima, o que acontece? Você sente que está quente. Então, por quê? Porque ela está liberando calor. Os motores dos carros a combustão. Nós temos aí, por exemplo, esse motor
que você está vendo esse amarelo, alaranjado com amarelo aí, que é o sinal de fogo, tá? Ou seja, está ocorrendo uma combustão, que é a queima do combustível que está ali. Essa queima também ela libera calor, por isso que o motor fica quente, porque está ocorrendo ali uma liberação de calor. Então a liberação de calor, ou reação química que ocorre, a liberação de calor, é quando você aproxima-se e sente que está quente. Agora o exemplo de reações químicas que absorvem calor. Por exemplo, a ebulição da água. Então a água, para ela passar do estado líquido para o estado de vapor, ela tem que absorver energia, ou seja, ela tem que retirar energia, tá? Para ela subir a sua temperatura, para ela poder passar do estado líquido para o estado gasoso. Então ela tem que absorver energia. Por exemplo, também quando nós temos a água no estado sólido para passar para o estado líquido. Ela, no estado sólido, ela está a menos 0 graus Celsius. Para ela ir para o estado líquido, ela tem que atingir uma temperatura de 25 graus Celsius aproximadamente, que é a temperatura ambiente. Então ela tem que absorver calor, tá, para que o gelo vá alterando a sua temperatura, ou seja, ela vai subindo a sua temperatura até chegar ao estado líquido. Então ela sai do estado sólido para o estado líquido. Então está absorvendo o calor, né, do ambiente. A fotossíntese também é um exemplo clássico sobre absorção de calor. Para que ocorra a fotossíntese, o que a árvore necessita, que as folhas dela vai necessitar para que ocorra esse processo? Então ela vai captar o gás carbônico, né, que é o CO2 da natureza, né, que está aí no ar, né, e também a água, que ela vai captar pelas raízes, e também ela vai necessitar da energia solar para que ocorra essa transformação, tá? Ou seja, para que ocorra essa reação. Essa reação ela vai nos dar como produto o oxigênio, que as árvores vão liberar, que nós respiramos, tá? E a glicose, tá? Que a glicose é a fonte de energia da árvore, da planta. Então é isso que acontece. Então, absorção de calor na reação química, os reagentes absorvem o calor para que ocorra a transformação química. Acabamos de ver que as reações químicas, elas liberam calor ou elas absorvem calor. Então, para isso, há uma classificação dessas reações químicas, ou seja, das reações termoquímicas, que é o que nós estamos estudando agora, que é a liberação de energia nas reações químicas. Então, a primeira é a reação exotérmica. O que é reação exotérmica? São aquelas que liberam calor para o meio ambiente. Por exemplo, neste exemplo que nós temos aqui, nós temos um recipiente, tá? Esse aqui é o nosso recipiente. Esse recipiente, ele está com alguma substância ali que está quente. Ou seja, ela está com a sua temperatura acima da temperatura ambiente. Como ela está quente, ela está liberando calor para o meio ambiente. Tá? Então, as reações químicas, há sempre uma transferência de calor do mais quente para o menos quente. Tá? Por que você queima a mão quando você toca em algum material que esteja muito quente, ou seja, que esteja acima da sua temperatura? Está ocorrendo uma transferência de calor daquele material que está com a temperatura, vamos supor, 40 graus, a sua temperatura do seu corpo gira em torno de 36 graus, então ela está mais alta. Por isso que você sente calor, você sente queimar. Da mesma forma, quando você também toca em um metal, num dia de frio, o que você vai sentir? Que aquele metal está frio. Por que você tem essa sensação? É porque você está transferindo o calor da sua mão para aquele metal. Então a reação exotérmica é isso, há uma liberação de calor. Então esse amarelo é o calor que está sendo, o quê? Liberado para o meio ambiente. Então tudo aqui que está em volta desse recipiente está recebendo o quê? Calor. Então, reação exotérmica, ocorre liberação de calor. Exemplo de uma reação exotérmica que faz parte do nosso cotidiano é a combustão do etanol, aquele que nós colocamos lá no carro, quando vamos abastecer. Aqui está a equação química representando,
tá, essa reação. Nós temos a reação química balanceada. Balanceada quer dizer o quê? A quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes. Quem são os reagentes? São esses elementos que estão antes da seta, ou seja, são aqueles que vão interagir para formar um produto. Então, e o que é o produto? É o resultado, tá, dessa reação entre os reagentes. Então, nós observamos que os produtos são diferentes dos reagentes, tá? Mas os átomos que tem nos reagentes são iguais aos átomos que tem no produto. Então, o que é uma equação balanceada? É que a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que tem no produto. Ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, observando aqui, está escrito equação química balanceada. Está balanceada porque eu tenho aqui dois átomos de carbono. Quando eu olho de cá, 2 vezes 1, eu tenho 2 átomos de carbono. Tá? Então, eu tenho a mesma quantidade. Hidrogênio aqui, eu tenho 6 átomos de hidrogênio. 6, está aqui, átomos de quê? De hidrogênio. Quando eu olho aqui lá nos meus reagentes, nos meus produtos, desculpa, eu tenho 3 vezes 2 dá 6. Então, tem a mesma quantidade. Oxigênio. Eu tenho aqui um oxigênio, tá? Porque isso aqui chama etanol. Esse, entre parênteses, aqui é o líquido, que ele está em estado líquido. Então, tem um oxigênio daqui com mais 2 oxigênio aqui que está no estado gasoso. Então, tem 3 átomos de oxigênio. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, tem a mesma quantidade de átomos dos dois lados, tanto do reagente quanto do produto. Então, na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, não houve perda de nenhum elemento aqui, certo? Tem as mesmas quantidades. A mesma quantidade que eu tinha no reagente, quando houve a reação química, ocorreu a reação química, nos produtos eu vou ter a mesma quantidade de átomos. Quando ocorreu essa reação química do etanol com o oxigênio, ou seja, que ocorreu essa combustão, formou-se como produto o dióxido de carbono, mais a água, mais o calor. O calor ele não é o produto, ou seja, ele foi a energia que foi liberado. E esse calor ele é representado junto com os produtos, por quê? Porque para indicar que ele foi liberado. Tá? Então, ele está depois da seta, ele está junto com os produtos. Então, formou-se nessa reação de combustão do etanol o dióxido de carbono, a água, e liberou o quê? Calor. Tá? Então, houve uma liberação. Isso é uma reação exotérmica. A outra classificação das reações termoquímicas é a reação endotérmica. Então, reação endotérmica são todas aquelas reações que retiram, ou seja, que absorvem calor do meio ambiente. Temos aqui, por exemplo, um recipiente, e nesse recipiente nós temos algo que está com uma substância gelada. O que vai acontecer quando eu coloco um copo que está gelado com refrigerante, água que está gelada em cima da mesa? Esse copo ele vai começar a absorver calor do meio ambiente, porque a temperatura que está daquele líquido gelado que está dentro daquele recipiente, daquele copo ali, a temperatura dele está inferior à do meio ambiente. Suponhamos que aquele líquido que está no recipiente esteja aí a 2 graus. Mas a nossa temperatura ambiente está girando em torno de 25. Então, o que vai acontecer? Aquele líquido vai absorver o calor do meio ambiente, tá? Até que as energias equiparam. Por isso que quando você coloca um copo de refrigerante ou de água gelada, tá? na mesa, em algum local, e se você demorar a tomar, aquele líquido que está dentro daquele recipiente, ele já está, nós falamos assim, quente, né? Ou seja, está com a temperatura ambiente. Ele subiu a temperatura. Então, por quê? Porque ele absorveu o calor do meio ambiente. Exemplo de uma reação endotérmica. É quando você passa álcool, por exemplo, na sua mão, e bate um vento ou você assopra, o que você vai sentir?
que a sua mão está gelando, né? Você sente um certo friozinho. Por quê? Porque o álcool, para ele evaporar, ele vai absorver calor da sua pele para ele poder passar. Tá? Ou seja, para ele evaporar, sair daquele estado líquido que você passou ali, para ele passar para o estado gasoso. Então ele retira calor da sua mão. Ou seja, na retirada desse calor, você vai estar sentindo que aquela parte do seu corpo que estava em contato com o álcool fica frio. Tá? Então é isso. Está retirando o calor da sua pele para ele poder evaporar. Antigamente, acho que hoje em dia ainda acontece muito, as mães utilizam, quando a criança está com febre, elas costumam molhar a toalha com álcool e enrolar a criança. Para quê? Para que diminua essa febre. E por que isso acontece? Porque o álcool que está naquela toalha, ao entrar em contato com a pele do corpo da criança, vai retirar calor, tá, para ele evaporar. Quando ele retira calor, ele faz com que a febre reduza, abaixa. Outro exemplo de reação endotérmica é a fotossíntese, que eu já tinha falado para vocês anteriormente. Embaixo nós temos aqui a representação da equação química. Ou seja, como reagente nós temos 6 dióxido de carbono no estado gasoso, mais 12 moléculas de água no estado líquido. Para que esses dois reagentes se interagem, eles necessitam de energia. E essa energia vem da onde? Absorvida da energia solar, ou seja, da luz que é refletida sobre a árvore. Então ele capta esse calor, tá? Aí as moléculas vão ter condições de se interagirem para formar os produtos. E quais são os produtos que são formados por essa reação? Então é formado o C6H12O6 aquoso, que é a glicose, mais o CO2, que é o oxigênio, no estado gasoso, que é liberado para a atmosfera, que é o ar que nós respiramos. Nos processos físicos também ocorre essa variação de entalpia, essa variação de calor. Então há tanto o processo endotérmico quanto também o processo exotérmico. A passagem do estado sólido para o estado líquido é a fusão. Para que saia do estado sólido, que eu estou a temperatura negativa, menos de 0 graus Celsius, para chegar a 25 graus Celsius, a água no estado sólido tem que absorver calor, tá, do ambiente para passar do estado sólido para líquido, que é a fusão. Então, isso é um processo endotérmico. A passagem da água no estado líquido para o estado de vapor é a mesma coisa. A água tem que absorver calor, tá, para passar de líquido para vapor. Então, é um processo endotérmico. E a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação, também é um processo endotérmico. Tá? Então, esse processo de fusão, de vaporização e sublimação é um processo endotérmico. Ocorre a absorção de energia para haver a mudança de estado. Já o contrário, a passagem de gás do estado gasoso da água para o estado líquido, ele vai ter que liberar energia. Tá? Então, ele está num processo um pouco de uma temperatura mais quente, que é no vapor. Para se liquefazer, ele tem que liberar energia para as moléculas se aproximarem, se juntarem e formar o líquido. Então, a liquefação ou condensação é um processo exotérmico. E da líquido para o sólido, eu vou colocar a água numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, lá no congelador, que vai estar a uma temperatura a menos 0 graus. Então, vai liberar o calor, tá, para que a água passe do estado sólido, líquido para o estado sólido, que é a solidificação. Também é uma reação exotérmica. E a ressublimação, passagem de vapor direto para o estado sólido, também é uma reação exotérmica, ou seja, ocorreu uma liberação de energia. Então, nesse processo físico, nós temos então os dois processos. É o processo endotérmico, que é o que vai passando de sólido para líquido, de líquido para vapor, e o processo exotérmico, que ocorre a liberação de calor, que é de vapor para líquido, né, que é a condensação, e de líquido para sólido, que é a solidificação. Então, o que vem a ser então a entalpia da combustão, ou seja, o calor da combustão? Primeiro, combustão. A combustão, como que ela ocorre? Para que ocorra a combustão, eu preciso de um combustível e do oxigênio, que é denominado comburente. Então, preciso do combustível mais o oxigênio. Então, sem oxigênio não ocorrerá a combustão. Tá? Então,
combustível, mais o comburente, que é o oxigênio. E essa combustão, ou entalpia da combustão, ela é conhecida como calor da combustão. Então, qual seria então a importância de entendermos essa entalpia da combustão? É porque através desse conhecimento, tá, de quantidade de calor que é liberada pelos combustíveis, nós podemos aí comparar os valores energéticos de cada um dessas substâncias ou desses elementos. Por exemplo, aqui, o gás hidrogênio, tá, que é o H2, a forma molecular dele, ele libera 289 kJ/mol de energia. Vamos pensar um pouquinho aqui em algo muito prático. O etanol. O etanol, ele libera, na sua reação química, quando o carro está funcionando lá, 1.367 kJ por mol de energia. Então, ele libera 1.367 kJ de energia. Tá? Mas e a gasolina, que é o octano, é o componente da gasolina? Ele libera 5.471 kJ de energia. Então, isso quer dizer o quê? O carro vai ter mais potência com o etanol ou com o octano? Logicamente com o octano. Por quê? Porque o octano, que é a gasolina, né, libera mais energia. Bom, pessoal, então nessa aula de hoje nós falamos sobre a termoquímica, né, que é a parte da química, né, que estuda sobre as energias que são liberadas ou absorvidas durante uma reação química. Se houver alguma dúvida, aí vocês podem me mandar mensagem, tá? Entrar em contato para que a gente possa esclarecer. Aqui então segue as referências onde eu consultei e não se esqueça, qualquer dúvida pode me chamar que estarei à disposição para esclarecer as dúvidas.